Meus irmãos e irmãs, um exercício muito saudável para os nossos momentos de oração, para os nossos momentos de espiritualidade, é a gente observar nos textos bíblicos os cenários por onde Jesus andou e a gente procurar, no contexto da nossa vida, se colocar dentro destes cenários. Então, sempre quando a gente acolhe um texto do Evangelho, onde Jesus estava, falava, fazia algo, a gente poder visualizar aquele cenário, aquele momento, e mudando o que deve ser mudado, atualizando o texto para a nossa vida, a gente fazer essa pergunta: que cenário era esse? E como eu, na minha vida, com os meus desafios, com o meu cotidiano, eu posso me inserir nesse cenário? Porque essa é uma das formas da gente viver a proposta do seguimento de Jesus. E hoje nós temos um cenário muito bonito, que nós precisamos de estar, sempre que possível, dentro do nosso processo de santificação, de crescimento espiritual, dentro da nossa caminhada como cristãos católicos. Nós encontramos Jesus numa sinagoga, ensinando a figura do Cristo Mestre, que se coloca junto dos seus, apresentando um ensinamento novo, uma palavra de autoridade, exortando os seus amados e apresentando, apontando o caminho que nós devemos seguir, se a gente quiser ser pessoas melhores, pessoas mais santas, com um coração mais parecido com o seu coração, que é bondoso, que é sagrado, que é chagado, mas que é libertador. Então hoje nós queremos viver o cenário daqueles que se colocam diante do Cristo para ouvir dele palavras de libertação, palavras, ensinamentos de autoridade, de vida. E às vezes nos falta muito esse aspecto de quem olha para o Cristo e aceita encontrar nele o Cristo que nos ensina, o Cristo que nos exorta, o Cristo que nos ajuda a caminhar. Eu dou para vocês um exemplo do quanto isso é difícil: a nossa própria relação com a espiritualidade das Santas Chagas, tão bonita, tão libertadora, que tão bem nos faz. Mas quantas vezes você olhou, contemplou as chagas de Jesus e perguntou o que ela hoje tem para te ensinar? Porque ela tem muito para nos ensinar, se você se coloca no cenário onde essa chaga foi compreendida no corpo do Cristo. O cenário do Calvário, o cenário da ressurreição, o cenário da criação da primeira comunidade. Geralmente eu me aproximo da chaga do Cristo pedindo que ela me cure, pedindo que ela me liberte, pedindo que ela me salve. E isso é legítimo. Nós estamos aqui porque compreendemos que as chagas do Cristo, elas são verdadeiramente libertadoras. Podemos e devemos fazer isso. Mas nós teríamos uma relação ainda mais fecunda com o Cristo se a gente percebesse que o Cristo das Santas Chagas também é o Mestre, e eu pudesse contemplar estas chagas, perguntando o que elas têm a me ensinar, o que as dores do Cristo têm a ensinar as minhas dores, o que a libertação gloriosa das chagas, antes dolorosas e depois gloriosas, tem a dizer a minha história. Então, o nosso primeiro movimento na missa de hoje, nesse momento de reflexão, é a gente se colocar ao longo da nossa vida, todos os dias, também nesse movimento de escuta, porque isso é fundamental e é uma falha nossa como cristãos católicos, porque nós falamos muito, nós pedimos muito, as nossas orações são orações onde nós falamos sem parar, pedimos sem parar, é um monólogo, onde a gente fala e não ouve. Percebam numa sala de aula, o processo é o contrário. Nós ouvimos o mestre, nós ouvimos o professor, nós ouvimos aquele que interage conosco, o aluno,
O aprendente é aquele que se coloca numa situação de docilidade, de escuta, de aprendizado, de caminhada. Mas nós, com Deus, a nossa relação é diferente. Nós falamos, nós pedimos, nós apresentamos. E hoje o texto inverte essa relação e nos convida. Vamos nos colocar como naquela sinagoga. Quem olha para o Cristo e percebe que Ele, com a sua autoridade, nos ensina. E nos ensinando, nos ajuda a ser pessoas melhores. Porque esse ensinamento do Cristo vai nos ajudar a uma identificação preciosa e dura. Porque no meio dessa aprendizagem do Evangelho de hoje, quem se manifestou? O demônio. O texto nos diz que era um dia de sábado, Jesus estava na sinagoga ensinando, todos ficaram admirados com o seu ensinamento, porque ele não ensinava como os mestres da lei, porque ele ensinava com a autoridade que provinha dele, como o Cordeiro, o Filho unigênito. E lá naquele momento na sinagoga, de repente, um homem possuído por um espírito mau se manifestou. Quanto mais nós conhecemos aquilo que o Cristo nos ensina, quanto mais nós ouvimos a autoridade daquilo que Cristo nos fala, quanto mais nós nos aproximamos com docilidade e silêncio do Cristo, deixando que Ele fale e que a gente escute, que Ele ensine e a gente siga, e não o contrário, mais instrumentos nós temos para identificar o mal em nossa vida. Então percebam o quanto é importante a gente ouvir a Jesus, entender o que Ele tem a nos dizer, aprender das suas palavras, e as suas palavras estão inscritas por meio daquilo que a igreja nos apresenta, porque é a partir deste caminho que a gente tem condição de entender onde o mal está inscrito na nossa história, na nossa realidade. Então não me venha com essa história de dizer que aqui está o demônio, aqui está o inimigo, aqui está o capeta. Alto lá. Se você não sabe quem é Deus, não ouve a palavra do mestre, não sabe das suas exortações, com qual autoridade você vem me dizer que sabe onde está o inimigo? Só reconhece a ação do inimigo quem ouviu antes a Deus, porque é Ele quem nos ensina o certo e o errado. Mas a gente conhece o inimigo não pela boca do Cristo, a gente conhece o inimigo pelo folclore. A gente conhece as ciladas do mal por uma visão cultural, folclórica, cheia de penduricalhos, mas não pela força da palavra, não por aquilo que nos apresenta a igreja, a catequese. Então, muito cuidado, porque o que tem de gente que não ouve a Jesus, que não conhece ao Mestre, que não acolhe as palavras do Cristo, de um lado, e que do outro fica achando o demônio em tudo quanto é canto, não é o que está nos apresentando a leitura hoje. Porque esse contexto do Evangelho de hoje, eles só puderam dizer, sim, aqui há uma possessão, sim, aqui há a manifestação do mal, sim, aqui há uma ação demoníaca, porque ouviram ao Cristo. E é o Cristo quem nos dá instrumentos para dizer, isso é certo, isso é errado, isso é graça, isso é desgraça, isso é bênção e isso não é. Se eu não ouço Cristo, eu não posso discernir o bem do mal, eu não posso separar o que é e o que não é, eu não posso identificar o mal na minha vida. E tem gente que antes de acolher a Deus, já está achando chifre em cabeça de cavalo. Antes de acolher a graça dentro de casa, já acolheu a desgraça.
Antes de se nutrir do ensinamento do mestre, já está achando demônio em cada canto do próprio quarto. Tenha a santa paciência. Primeiro ouvimos o mestre. É ele quem me diz o que é certo e o que não é. Não sou eu. Não é o folclore. Não é o que me... Não, é o Senhor. E o Senhor me diz pela palavra, me diz pela igreja, me diz pela catequese, me diz pela doutrina, me diz pela ação do Espírito, me diz pela docilidade da comunidade, me diz de tantas formas, mas só me diz se eu ouvir, se eu me coloco na condição de aprendente, de aluno, de ouvinte. Caso contrário, nós vamos continuar vivendo experiências de oração que são na verdade monólogos. Só eu falo, só eu apresento, só eu expresso as minhas dores, porque eu quero ser o protagonista da história. Deus é um segundo plano, é uma marionete que me ouve, mas nunca tem espaço para falar. Como às vezes na minha relação com a Santa Chagas, eu não deixo a Chagas falar na minha vida. Eu falo para ela: Santa Chagas me cura, Santa Chagas me liberta, e posso dizer, porque ela tem esse efeito na minha vida. Mas vamos deixar a Santa Chagas dizer a mim também o que a experiência dolorosa do Cristo tem a dizer às minhas experiências dolorosas, o que a experiência gloriosa do ressuscitado tem a dizer às glórias que eu posso vivenciar nas cruzes que eu carrego. Ouvir o Cristo faz um bem danado, porque só quem ouve o Cristo tem condição de olhar para a história e dizer o que pertence a Ele e o que não pertence. E é justamente porque ouvimos o Cristo que nós entendemos que até o demônio se declina ao poder de Deus, que até o demônio reconhece a grandeza de Jesus, e que inclusive o demônio obedece a precedência e a força da palavra de Deus, que diz de forma imperativa: cala-te, e ele se cala, saia, e ele sai. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, o que temer e a quem temer? Deixemos Deus falar ao nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.